Ontem eu estava conversando com um inscrito de noite, Francisco, querido ele. E ele me fez uma pergunta. E eu falei assim, caramba, que pergunta boa. E legítima, né? Uma pergunta boa e legítima. E eu vou falar sobre isso. Ele me perguntou se eu tinha medo em algum momento agora da minha vida, achando que já tô velha, já não vou mais fazer isso, meu tempo já passou, né? E essas questões são questões que ficam na gente, é uma questão que é do ser humano, né? Porque a gente sempre acha que o melhor já passou, que a gente já teve a oportunidade, que a gente já fez o que tinha que fazer. A gente sempre tem essa tendência. Não sei se com você é assim, só comigo e com o Francisco. Mas eu observo isso, sabe? Comigo, né? Observo comigo isso. E a gente teve um papo muito legal, porque eu falei que hoje eu tenho 45 anos. E essa minha ficha caiu quando eu fiz 45 anos. Até então eu não tinha essa clareza, sabe? Muito interessante. Como o nosso psicológico comanda realmente, né? Porque até meus 44 anos estava de boa pra mim, sabe? Eu tava me sentindo normal, né? E depois quando eu fiz 45, aí eu falei assim, caramba, daqui a pouco eu tô com 50, sabe? Deu um susto, assim, um medinho, né? Aí eu fiquei vendo meus filhos, eu falei assim, caramba, eu já tenho um filho de 20 anos. A Mari tá com 9, mas eu já tenho um filho que vai fazer 21 anos esse ano. Aí aquilo foi mexendo, me mexeu, me angustiou, me deu medo. Principalmente porque eu tô numa fase da minha vida que eu rompi. Eu rompi com tudo. Eu pedi divórcio, eu mudei o meu campo de atuação no meu trabalho, eu mudei completamente tudo. Eu mudei da onde eu morava, do bairro de onde eu morava para onde eu tô hoje. Então foram muitas mudanças ao mesmo tempo, sabe? E administrar mudanças é complicado, não é fácil, não é para qualquer um, mesmo para quem gosta de mudanças. Eu já tenho naturalmente enraizado em mim a vontade de não mudar, de ser uma pessoa mais consistente em tudo, sabe? Mas parece que a vida me levou para isso. Chegou o limite que estourou tudo e eu precisei viver isso, passar por isso. Eu ainda não consigo entender essa parte, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou totalmente contra o divórcio, sou totalmente contra a tudo que vai contra a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. E eu fui essa pessoa que pediu o divórcio, que eu fui levada a isso, né? As circunstâncias me levaram a esse ponto, né? E foi um processo que eu sofri também, porque eu me angustiei de ter feito aquilo, ao mesmo tempo eu não poderia fazer diferente por todas as circunstâncias que eu estava vivendo. Enfim, sobrevivi, a gente sempre sobrevive no final. No final sempre tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou no final. Mas o ponto é, 45 anos rompendo todas essas cadeias e tratamentos mentais, né? Porque foram anos também de terapia. Mas a questão é, dá medo, dá. Mas a gente tem que ir com medo mesmo. Pode ser que eu esteja romantizando, né? Porque eu tenho essa tendência, né? A sempre ver o melhor, sempre ver um outro lado da situação, sempre enxergar de uma forma mais romântica, né? Ou talvez não, talvez seja isso mesmo, porque eu sei o poder do meu subconsciente, eu sei o poder da minha mente, eu sei o que eu posso atrair com isso, eu já vivenciei atrações de acordo com o meu subconsciente. Então tudo isso me levou muito a refletir, sabe? Quando o Francisco fez essa pergunta. Primeiro, porque se ele fez essa pergunta é porque ele deve estar nessa mudança também, né? E como as energias se conectam e como esse canal, as pessoas que estão aqui, eu vejo que está nessa evolução, nesse crescimento, nessa agitação da alma e do subconsciente de querer mudar, se transformar e estar na melhor versão, né? Eu falei assim, cara, deve ter muita gente passando por isso. E sim, com 45 anos eu tô mudando a minha vida completamente e eu tô com medo, sim. Pra mim é uma mudança, sim. Pra mim é tudo novo, sim. E principalmente no meu campo de trabalho, porque estava tudo muito estabelecido. Eu, desde muito nova, eu trabalho por conta própria. Eu, com 20 anos, eu já tinha o meu salão de beleza montado. Eu fazia faculdade naquela época e já trabalhava, sabe? E num trabalho próprio meu.
E depois foi só crescendo, né? Era um salão de beleza pequeno que cresceu. E foi crescendo e virou um estúdio de estética. E tinha também salão de beleza. Aí no final ele já tinha tudo de estética corporal, facial, bronzeamento artificial, cabelo, mega hair, tinha tudo. Era completo, né? Era um mini spa, né? Enfim, e eu tive que largar a mão disso tudo. Eu tive que abrir mão disso tudo para viver um novo, que até então não sabia qual era. Então agora eu voltei a estudar, eu voltei a me posicionar, eu eu mudei, né, a minha vertente que eu pensava que ia ser outra, né? Isso tudo mexe com a gente, isso tudo dá medo, porque a gente está fazendo isso num momento que a gente acha que a gente já viveu tudo, né? Eu já tenho um filho que vai fazer 21 anos, então eu pensei assim, caramba, eu não tenho mais o que viver, eu não tenho mais o que fazer. Agora só tá vindo as derrotas, sabe? Eu vivi uma vida tão boa e agora tá vindo tantas coisas ruins. Por que isso, né? Mas eu entendo que a gente precisa de mudanças, sabe? Quando a gente acha que tá tão bom, mas não está, quando a gente quer se enganar, sabe? Suprir coisas que não são reais, aí a gente começa a entender que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar de verdade isso. A gente tem que priorizar o que é necessário. A gente tem que priorizar a gente. Por isso que eu quis fazer esse canal, sabe? Porque a gente tem que valorizar a gente. E eu sempre falo muito isso, que a gente governa nossos pensamentos, as nossas vidas. Nós somos governantes da nossa vida. E isso faz parte, sabe? Independente da idade. Independente do que você olhou para trás e você conquistou ou não, ou você ainda quer conquistar. O ponto focal é o hoje. O que eu posso fazer hoje para mudar? O que eu posso fazer hoje para daqui a 2 anos a minha vida começar a ter um brilho diferente? O que eu posso fazer hoje para daqui a 6 meses eu já venha ter uma mudança? Hoje eu estava vendo um caso, uma mulher falando que ela tinha um relacionamento muito abusivo no casamento dela e ela não trabalhava. E ela pensou, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para poder ter dinheiro? Porque eu sei que também, no momento que eu tiver dinheiro, o meu marido ele vai querer que eu ajude ele a pagar contas. E eu preciso desse dinheiro para eu sair daqui. Aí olha a mentalidade, tudo vem da mente, né? A mentalidade dela. Ela falou assim, bom, eu sei fazer muito bem bolo, doce. Aí ela foi pensando. Ela começou a trabalhar em casa mesmo, com o que ela tinha, com o que ela sabia fazer. Ela ficou 3 anos juntando, acumulando renda. Começou a ajudar também dentro de casa, porque o Jurandir que ela vivia, né, não deu mole. E após os 3 anos ela tinha um montante de 10 mil reais guardados. E foi esse valor que ela conseguiu sair, alugar uma casa pequena, simples, mobiliar a casa e ter um respiro de aluguel para pagar. E ela conseguiu se libertar daquele relacionamento narcisista e abusivo que ela vivia. E que ela sabia que ela tinha que sair, mas não sabia como sair. E ela não falou a idade dela, mas ela não parecia ser uma pessoa nova, sabe? E ela estava recomeçando. Então, o recomeçar é algo que é da gente. O ser humano é isso. É resiliente. A gente até brinca e fala, né? O brasileiro não desiste nunca, né? Mas isso é do ser humano, né? Eu vi uma pesquisa que foi feita, foi até uma profissional da área da psicologia, né, do estudo, né, psicológico humano, que ela falou um vídeo também, que foi feito um estudo, não lembro aonde, vocês vão ter que pesquisar, desculpa gente, eu não guardo nada disso, mas houve um estudo, acho que lá nos Estados Unidos, que pegaram ratinhos, né, terrível essa história, mas é muito real e tem muito a ver com a gente. Pegaram ratinhos, né, ratinhos de laboratório, e colocaram eles dentro de tipo um cilindro, né, comprido assim, tipo aquele copão assim, e botaram água ali e viram como eles fariam para sobreviver. Eles não conseguiam. 15 minutos eles morriam. Em 15 minutos eles morriam. Era assim. Aí, o que eles pensaram? Vou pegar vou passar por isso. Antes dos 15 minutos, quase 15 minutos, eles retiraram aquele ratinho e começou a dar muito amor, muito carinho, alimentar bem, cuidar bem daquele ratinho durante um período de tempo, que eu também não sei qual foi. E durante aquele período ele ficou feliz, né? Ele estava feliz, ele estava amado, cuidado, ele era amado, cuidado, bem tratado. Então ele estava seguro, né? Retiraram esse mesmo ratinho e colocaram ele novamente no cilindro.
E o que aconteceu com ele? Ao invés de ele lutar por 15 minutos, ele lutou por 60 minutos. Aumentou a necessidade dele de viver, sabe? Ele teve esperança, ele teve fé de que alguém iria retirar ele daquele lugar, porque ele já teve uma experiência boa. Então ele tinha fé que alguma coisa ia acontecer, que ele ia viver aquilo de novo, que ele ia ter amor de novo, que ele ia ter cuidados de novo. E nós somos esses ratinhos. A gente tem que ter essa fé, mesmo a gente dentro desse cilindro, passando pelo caos, passando pelo inferno astral, passando pela... Como é que falam na parte dos mapas astrais que eles falam? Não é inferno astral, tem um outro nome que eles falam também, que a gente passa, né, de acordo com a lua. Pode ser o que for, o que você quiser chamar, mas quando a gente está em um momento de caos, um momento de desespero, onde não há esperança, onde não há amor, onde não há nada claro ali para você, só tem o caos, a gente precisa tirar do nosso subconsciente, da nossa mentalidade, não sei da onde, com qual forças, mas a gente precisa tirar alguma coisa dali de esperança e de fé, de que a coisa vai mudar, de que a coisa vai acontecer. E não se surpreenda quando acontecer, porque vai acontecer. Traga a memória que pode te dar esperança. Então traga hoje a sua memória que pode te dar esperança, porque é isso que vai fazer você levantar, você conseguir viver mais. E eu até falei com o Francisco, falei assim, olha, hoje eu tô com 45, eu penso em viver, sei lá, até tipo 80, 85 anos, então daqui para lá eu tenho que viver melhor. E o que eu comecei a fazer? Entrei na academia porque eu estudei e vi que músculo, para eu viver bem, eu preciso ter músculos. Eu posso fazer qualquer atividade física para a mente, mas para sobrevivência eu preciso fazer musculação. Eu sempre odiei academia, eu não passava na porta da academia. Quando eu fazia academia, eu entrava e saía, não ficava. Eu tinha academia disponível em 2 prédios. O prédio do meu trabalho, onde, tipo, teoricamente eu não pagava, que já estava incluído no condomínio, no prédio do meu trabalho, no prédio da minha casa e da esquina da minha casa também, se eu quisesse pagar. Eu tinha academias disponíveis para mim. Eu procurava fazer funcional na praia, fazer coisas ao ar livre, pilates, coisas mais numa outra vibe. Porque eu não queria fazer musculação. Mas eu não tinha essa consciência. Naquela época eu não tinha essa consciência que eu precisava de músculos. O músculo que na realidade vai ajudar a gente no final, sabe? Pra gente não ter que precisar de alguém para limpar a gente, sendo bem clara. É isso. Então, assim, não delegue a sua vida, não menospreze você, sabe? Faça hoje o que você tem que fazer, mesmo que você tenha passado anos sem ter feito, hoje você vai fazer o que tem que fazer para daqui aos 85 anos você tá bem. E foi isso que eu comecei a fazer. Entrei na academia, meu sono ainda não tá de acordo com o que eu quero e nunca esteve durante a minha vida inteira. Eu sempre dormi muito mal, e hoje eu tenho consciência que eu continuo não dormindo bem, mas por outros motivos. Mas eu tô focada nessa jornada de melhorar, né? Pra mim. Tô indo com medo mesmo. Minha vida mudou completamente. Eu nunca me expus tanto. Eu sempre falei muito nas minhas redes sociais do meu estúdio. Por quê? Eu precisava divulgar. Eu precisava divulgar os procedimentos, eu precisava falar o que estava acontecendo, eu precisava mostrar para as pessoas, poder convidar elas para que elas viessem. Então eu falava muito sobre meus procedimentos, o que tinha no estúdio, as promoções do dia. Eu atraía clientes. Esse era o meu trabalho também dentro do estúdio, né? Mas eu nunca falei da minha vida. As pessoas me viam ali, elas viam no máximo a mudança do meu cabelo, quando eu botava o mega ré, quando eu fazia uma marquinha, ou quando eu fazia um alongamento de cílios, ou uma unha diferente, que aí eu ia e comentava sobre aquilo. E tudo que eu fazia tinha um porquê. Era para atrair um determinado serviço para o estúdio, mas eu não falava da minha vida. E hoje não, hoje até isso mudou. Eu abri um canal, eu estou me expondo, eu estou atraindo e me conectando com pessoas novas. Assim como essas pessoas que conversam aqui comigo, que são meus seguidores, que eu já tenho como amigos, porque a gente está tendo uma troca real, a gente fala de coisas profundas. E isso é Deus, para mim isso é Deus que conecta, porque eu sempre tive tanta facilidade de conversar, de falar, de me posicionar, ou então de entender, sabe, de trocar, porque eu sempre trabalhei com o público, isso muito desde nova, então isso me ajudou muito. Trabalhar na igreja também me ajuda muito, porque eu lido com pessoas, né?
Isso tudo movimenta a gente, isso tudo mexe com a gente, isso tudo move a nossa alma, sabe? E que hoje você vem viver isso, você vem entender que você precisa sair da onde você está e ir para algum lugar que nem você deve saber, porque nem eu sei direito para onde eu estou indo, eu só sei que eu estou fazendo a minha parte. E a lei da atração também é muito isso. A gente vive por fé, né? Independente de qual religião, mas a lei da atração não é uma religião. Pode ser um estilo de vida? Pode. Pode ser o que a Bíblia já diz há tantos e tantos anos? Pode também. A lei da atração é só aquele nomezinho para dizer o que é fé. E a gente já vive isso, a gente já mentaliza coisas ou boas ou ruins e vivencia aquilo como se fosse real. E a coisa colapsa e acontece. Então que hoje você venha colapsar, você venha entender, você venha viver no meio do teu caos, no meio do que tu tá vivendo hoje, sabe? Você talvez nunca imaginou que fosse se divorciar como eu. Talvez você nunca imaginou que você fosse sair de um bairro com um poder aquisitivo maior do Rio de Janeiro e vir para morar na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que é um lugar bem mais humilde. Eu não sei qual é a tua real, eu não sei qual é a tua realidade, eu não sei se você... Não sei. Eu sei que você pode mudar hoje, pode ressignificar hoje a sua vida. Você pode fazer tudo novo hoje, porque tá tudo dentro da gente. E assim como aquele ratinho que ele viveu muito mais porque ele lutou pela vida dele, porque ele sabia que tinha um sabor melhor lá fora, a gente precisa fazer isso também. A gente precisa viver dessa forma, sabe? Entendendo que tem alguma coisa nova pra gente. E hoje eu já tô vivendo isso. Hoje eu já tô vivendo em áreas diferentes da minha vida, coisas novas, coisas que às vezes eu nem acredito que eu tô vivendo. Que eu paro, ontem mesmo, sabe? Ontem eu fui buscar minha filha na casa do pai dela e no caminho, eu dirigindo, sabe? Eu falei assim, caramba, como hoje eu sou feliz. E eu comecei a agradecer a Deus, porque eu tô vivendo coisas que eu nunca vivi. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, muito obrigada, porque no meio desse caos todo, de tudo que eu tô passando, e já passei nos últimos tempos, nos últimos anos, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho a real felicidade, hoje tudo que eu mentalizei, que eu co-criei, eu estou vivendo. Tudo que eu já te agradecia, eu agradecia a Deus coisas que eu ainda não tive. E hoje eu estou vivendo isso, aí eu agradeço mais ainda, sabe? Porque estou vendo que é real. Então a gente tem que viver isso, mesmo aos 45, aos 65, aos 75, aos 85. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que eu acho ela nova, essa pessoa. Ela deve ter uns 67 anos, 68, por aí. E ela já tem a vida dela como perdida. Ela já tem a vida dela como não tem mais perspectiva, sabe? E uma das conversas que eu tive com essa pessoa, eu falei assim, mas você, enquanto a vida não há esperança, acabou, é só isso mesmo? Não vai ter nenhuma meta, nada para cumprir, nada para fazer? Mas eu até parei de falar e saí de perto. Porque também quando a pessoa não quer ouvir ou não quer, não adianta, a gente sai de perto e deixa ela viver a vida dela. Cada um tem a sua vida para viver. E ali eu vi que ela não quer. Que isso, a gente faz decisões o tempo todo. E ela decidiu, ela optou por ser aquele ratinho que morre em 15 minutos. E não que tenta sobreviver por mais tempo. E cada um tá na sua vida e tá tudo bem. A gente tem que pensar na gente e viver o nosso, sabe? E que hoje a gente viva isso, sabe? Que hoje a gente se conecte, a gente queira realmente se conectar com o melhor, com o que nos faz bem, com o que nos faz crescer, com o que nos faz evoluir, sabe? Em todas as áreas da nossa vida. Eu falo no espiritual, no financeiro, no emocional, no sentimental, em tudo. Porque a gente é esse ratinho, sabe? Que tem essa esperança e é real. Porque vai chegar uma hora que alguém vai lá e vai pegar a gente. E é real isso, sabe? A gente só precisa respirar mais um pouco, a gente só precisa sobreviver mais um pouco, sabe? E eu sou prova viva disso. E eu já vi vários casos de pessoas que são provas vivas disso também. Eu espero que tenha feito sentido tudo isso que eu falei pra você, porque tá fazendo muito sentido pra mim. Que seu dia venha ser incrível, aquele dia transbordante, aquele dia maravilhoso, e que a gente venha a entender que às vezes no meio do que a gente não pode controlar, eu sempre fui muito, não controladora de pessoas, mas eu sempre controlei meus horários, minha vida, que eu ia fazer, eu sempre fui muito determinada, e às vezes as coisas saem do nosso controle. Quando a coisa sai do nosso controle, a gente não consegue mais entender e fazer, é onde a gente tem que ir no flow. É isso? Então tá, já tô fazendo aqui a minha parte, esse é o meu melhor, agora alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa precisa acontecer. Aí já não depende de mim. E a gente não tem que sofrer com isso, só tem que aceitar o fluxo. Porque às vezes
o Criador tem algo ainda mais transformador no meio desse caos pra gente, sabe? Às vezes ele permite que a gente viva nesse caos para que a gente saia melhor e maior, para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente viva o que a gente realmente precisa e merece viver, sabe? Eu acho que é muito por aí. E é isso, acho que eu já falei tudo que eu queria e precisava falar, e quero agradecer o Francisco por essa pergunta, porque isso desencadeou explosões de pensamentos em mim sobre toda a minha jornada, e eu acredito que muitos também estão nessa vibe, e deu para fazer esse vídeo que eu acho que tem um conteúdo pra gente refletir bastante. E é isso, vai com medo mesmo. Beijo.